O domingo se derramava dourado sobre Sterling Creek Estates, cada raio de sol refletindo nas janelas imaculadas e nos gramados perfeitamente aparados. No quintal de sua casa espaçosa, Marcus Thorne respirava fundo, sentindo o calor suave do verão tocar seu rosto. Depois de 25 anos de serviço intenso no FBI, navegando entre operações clandestinas, negociações perigosas e políticas internas traiçoeiras, ele finalmente tinha encontrado um refúgio. Seu lar, seus filhos seguros, seu Golden Retriever Apollo correndo entre as flores do jardim. Era por ora a paz que ele tanto merecia. Ele vestia uma camisa de seda branca delicadamente bordada com flores vermelhas, um presente de sua esposa. Cada detalhe lembrava a vida que ele construiu com esforço, mas também o lembrava da fragilidade dessa tranquilidade. Para um homem negro, especialmente alguém da sua estatura e reputação, a serenidade raramente era garantida. O ronco distante de pneus e o chiado de um carro se aproximando quebraram o silêncio do bairro. Na rua, estacionou uma viatura da polícia. O oficial Mike Callahan, um homem corpulento de 40 anos, rosto marcado por anos de insolência e autoridade mal direcionada, desceu do carro. Ele carregava a aura de quem considerava aquele bairro seu reino. Tudo ali devia obedecer às regras não escritas de sua vontade. Callahan olhou para Marcus, para a camisa branca, para a casa elegante e sentiu imediatamente que algo estava fora do lugar. No seu mundo, aquele homem não pertencia ali, e ele não podia ignorar isso. Cada músculo de Callahan se tensionou, cada fibra de preconceito fervilhava, pronto para impor uma lição. Ele bateu à porta da viatura, o som ecoando pelo silêncio ensurdecedor da rua, e se aproximou do portão. Sua voz saiu áspera, autoritária. "Ei, você!" Marcus se virou calmamente, Apollo imediatamente sentando-se ao seu lado. O retriever abanava o rabo, mas obedecia à palavra silenciosa do dono. "Posso ajudá-lo, oficial?" perguntou Marcus, sua voz firme, mas educada, como alguém acostumado a desarmar situações tensas. Callahan apoiou as mãos no cinto, inclinando o corpo para frente, tentando intimidar. "Você vai precisar controlar seu animal. Há leis de ruído nesta comunidade, e algumas pessoas estão tentando aproveitar seu domingo." Marcus olhou para Apollo, que agora estava quieto, e então para o policial. Sua expressão era de paciência calculada. "Ele está apenas brincando. Não está incomodando ninguém." Callahan avançou alguns passos, o rosto tingido de vermelho, incapaz de aceitar a calma desafiadora do homem negro diante dele. "Está me incomodando", disse, a voz carregada de ressentimento. "E eu sou quem importa agora. Acha que regras não se aplicam a você só porque se mudou para cá? Mostre-me sua identificação." A tensão cresceu. Os vizinhos observavam silenciosos pelas cortinas, sentindo o peso de cada palavra. Marcus respirou fundo, mantendo o controle. "Oficial, estou em minha propriedade. Não estou obrigado a mostrar identificação sem uma suspeita razoável. Um cachorro brincando no quintal não atende a esse padrão." O rosto de Callahan escureceu. Ele nunca havia sido confrontado assim, principalmente por alguém que, para ele, deveria se curvar à sua autoridade. "É mesmo?" resmungou. "Você acha que pode me desafiar aqui? Perturbar minha paz não será tolerado. Mostre a identificação agora." Marcus soltou um suspiro lento, quase meditativo, um gesto calculado que falava mais do que qualquer palavra. "Oficial, não tenho interesse em complicar sua vida, mas também não permitirei ser assediado. Retorne ao seu veículo e deixe minha família e eu em paz." Callahan viu aquilo como desafio pessoal, afronta à sua autoridade. Um misto de raiva e preconceito explodiu dentro dele. Ele destrancou o portão e atravessou o gramado com passos pesados, cada um carregado de intenção agressiva. Quando agarrou o ombro de Marcus, este não teve tempo de reagir. O soco veio, curto, firme, direto ao queixo de Marcus.
O impacto não foi devastador fisicamente, mas o choque queimou mais que a dor. Marcos cambaleou, não por força, mas pela audácia do ataque, pelo erro colossal que aquele policial estava cometendo. Apollo latiu, furioso, correndo para proteger seu dono. O que Callahan não sabia era que Marcos não era apenas um homem comum. Ele era o vice-diretor do FBI, acostumado a enfrentar criminosos, traidores e corruptos com frieza e precisão. Aquele soco, que ele pensava que marcaria um fim, seria, na verdade, o início de um inferno que se abateria sobre ele e todo o seu mundo de privilégios ilícitos. Dentro da casa, a esposa de Marcos, Helena, ouviu o barulho e correu para o quintal. Seus olhos se arregalaram diante da cena. Ela sabia que Marcos poderia se defender, mas o perigo de exposição e confronto em um bairro tão vigilante aumentava a tensão do momento. Callahan recuou, acreditando ter intimidade e controle. Ele não sabia que cada movimento dele estava sendo registrado. Câmeras de segurança escondidas, vizinhos atentos e, acima de tudo, o olhar estratégico de Marcos, que já começava a planejar a resposta que mudaria tudo. "Isso não ficará assim", murmurou Marcos, sua voz baixa, mas carregada de autoridade. "Você acabou de iniciar algo que não pode controlar." O policial ficou imóvel, suando sob o sol escaldante, sem perceber que tinha cometido um erro que ultrapassava completamente sua compreensão. Ele provocara o próprio sistema federal, um fogo que queimaria não apenas sua carreira, mas toda a rede de impunidade que ele representava. Enquanto Apollo rosnava, Marcos tomou um passo atrás, medindo o território, mantendo a calma. A cena estava prestes a se transformar em algo que ninguém na vizinhança esqueceria. O confronto não era mais apenas físico. Era a colisão de justiça contra preconceito, experiência contra arrogância, poder legítimo contra a ilusão de autoridade. E naquele instante, enquanto o sol caía lentamente sobre Sterling Creek Estates, uma tempestade silenciosa começava a se formar. Não uma tempestade de nuvens e chuva, mas uma tempestade de consequências, investigação federal e justiça que viria para varrer qualquer sombra de corrupção que Callahan e seus cúmplices ousassem sustentar. A tarde de domingo nunca mais seria a mesma. O rosnado protetor de Apollo vibrava no peito do cão, reverberando pela tarde serena, transformando o silêncio dourado em um campo carregado de tensão. O gosto metálico do sangue recém-recebido misturava-se com o calor do sol no rosto de Marcos, mas seus olhos permaneciam frios, calculistas, estudando cada movimento de Callahan, cada sinal de arrogância e medo mal disfarçado. O impacto do soco parecia ter ecoado por todo o bairro, congelando o tempo por alguns segundos. Pássaros silenciaram, vizinhos pararam de olhar pelas janelas e por um instante o mundo inteiro pareceu segurar a respiração. Callahan, atônito por um instante, sentiu a surpresa percorrer seu corpo como um choque elétrico. Mas a raiva enraizada, mesclada com o orgulho ferido, rapidamente transformou o pânico em agressividade dobrada. Ele precisava controlar a situação, precisava provar a si mesmo que tinha autoridade. "Você está preso", disse, cuspindo as palavras com esforço, tentando legitimar seu ataque. Marcos tocou o queixo inchado, o dedo sentindo a dor mínima, e seus anos de experiência no FBI trabalharam em silêncio. Cada detalhe estava sendo registrado, cada ângulo da situação mapeado. A posição do sol, o reflexo nas cortinas, a placa da viatura, o nome no distintivo de Callahan. "Com base em quê?", respondeu Marcos, a voz firme, mas carregada de um perigo contido que só alguém acostumado a lidar com criminosos de alto nível poderia exalar. "Você me deu um soco quando tentei me identificar", retrucou Callahan, elevando o tom, tentando justificar suas ações para um público invisível de vizinhos silenciosos. Ele estendeu a mão para as algemas, acreditando que a força física seria suficiente para esmagar a situação. Apollo avançou, mostrando dentes e rosnando baixo, seu corpo tenso entre Marcos e o policial.
Traga seu cachorro de volta ou eu atiro nele aqui mesmo, gritou Callahan, a mão instintivamente buscando sua arma. Apolo, volta, ordenou Marcus, firme e preciso. O cão recuou, mas manteve-se alerta como um molusco pronto para saltar, carregando o instinto protetor de anos. Callahan puxou Marcus bruscamente, girando seus braços para trás e fechando as algemas com um estalo metálico que cortou o ar. O som ecoou pelo quintal, um sinal de poder absoluto, projetado para intimidar. Mas Callahan não tinha ideia do que realmente estava fazendo. Ele achava que estava dominando um homem. Na verdade, estava acionando a engrenagem da própria ruína. Enquanto Marcus era empurrado em direção ao portão, manteve a voz baixa, calma, quase sem emoção. Oficial Callahan, escute com atenção. Não preciso ouvir seus argumentos. Callahan resmungou, empurrando-o com força, mas Marcus não desviou o olhar. Meu nome é Marcus Thorne, sou o vice-diretor do FBI. O mundo de Callahan pareceu congelar por um segundo. Um sorriso cínico surgiu em seu rosto, tentando disfarçar o choque com escárnio. Ah, é mesmo? Vice-diretor do FBI e eu sou o presidente dos Estados Unidos. Já ouvi histórias como essa. Isso não vai me livrar das algemas, amigo. Marcus permaneceu firme, os olhos cortantes, sem pestanejar. Minhas credenciais estão em um estojo de couro no bolso traseiro direito. Sugiro que verifique antes de continuar. Uma faísca de dúvida surgiu na mente de Callahan. Algo em sua arrogância vacilou. Uma ponta de incerteza atravessou o muro, de certeza que ele sempre carregara. Mas admitir que poderia estar errado significaria desmontar toda a visão de mundo construída em preconceito e poder. Ele não podia e não iria admitir isso. A tensão aumentou ainda mais. Cada segundo parecia se esticar, o ar pesado com a possibilidade de violência e o prenúncio de desastre. Marcus sabia que a paciência agora era sua maior arma, que cada movimento de Callahan estava sendo documentado em sua mente como parte de um quebra-cabeça que, mais cedo ou mais tarde, revelaria a verdade. Oficial, você está prestes a cometer um erro que não poderá desfazer, disse Marcus, voz firme, fria, implacável. Pense bem antes de agir. Callahan respirou fundo, tentando recompor a postura. Ele queria manter a fachada de autoridade, mas cada fibra de seu corpo estava alerta, reconhecendo, mesmo que inconscientemente, que o homem à sua frente não era alguém comum. Marcus fez um passo para o lado, medindo cada centímetro de distância entre ele e o policial, cada possível ângulo de ameaça. Apolo permaneceu firme ao lado dele, pronto para agir se necessário. Vamos fazer isso de forma civilizada, continuou Marcus, ainda controlando a situação. Eu não sou seu inimigo, mas você está prestes a criar uma tempestade que pode destruir tudo ao seu redor. Callahan engoliu em seco, seu orgulho ferido e a realidade da situação se chocando brutalmente. Ele estava prestes a enfrentar mais do que um incidente de quintal. Ele estava prestes a enfrentar a lei, a verdade e, possivelmente, sua própria exposição completa. O quintal, antes pacífico e banhado de sol, transformou-se em campo de tensão máxima. Cada passo, cada respiração, cada rosnado de Apolo carregava o peso da iminente reviravolta. O bairro que sempre parecia seguro agora se tornava testemunha silenciosa de uma lição que ninguém naquela rua jamais esqueceria. Subestimar o homem errado pode incendiar não apenas a tarde, mas toda a rede de corrupção cuidadosamente construída. E naquele instante, Marcus Thorne, vice-diretor do FBI, sabia exatamente o que precisava fazer para virar o jogo, sem precisar erguer um dedo, além de manter sua calma impecável. A verdadeira tempestade ainda estava por vir, e Callahan seria apenas o primeiro a sentir seu impacto devastador. O uniforme impecável de um novo oficial refletia a luz fluorescente da delegacia. Seu passo era firme, medido, como se cada movimento tivesse sido calculado para transmitir autoridade sem descontrole.
Ele parou à porta da cela de Marcus, os olhos percorrendo cada detalhe do ambiente, absorvendo o ar carregado de tensão e injustiça. "Marcus Thorne?" perguntou sua voz controlada, mas com uma autoridade que fazia Callahan recuar quase instintivamente. Marcus ergueu a cabeça, os olhos ainda calmos, avaliando o novo homem que se aproximava. "Sim", respondeu, a voz firme e controlada, quase estudando cada nuance do seu interlocutor. O oficial novo fez um gesto sutil com a mão e um par de algemas tilintou no bolso do cinto. "Oficial Callahan, afaste-se", disse com um tom que não admitia discussão. Callahan engoliu em seco, o rosto corando, incapaz de contestar a presença do novo superior. Ele sabia, no fundo, que algo estava prestes a fugir ao seu controle, mas seu orgulho ferido ainda o prendia ao papel de agressor. "Marcus Thorne é o vice-diretor do FBI. Ele está autorizado a me escoltar até fora desta delegacia imediatamente", continuou o oficial, olhando diretamente para Callahan. O mundo de Callahan começou a desmoronar em silêncio. Cada olhar que lançava para Marcus era agora uma mistura de incredulidade e medo. Ele havia subestimado totalmente o homem que algemara apenas minutos antes, e a percepção de que seu ato imprudente poderia custar sua carreira inteira começou a se infiltrar. Henderson, o sargento corpulento, finalmente ergueu a cabeça de suas palavras cruzadas, observando a tensão aumentar. Um reconhecimento silencioso brilhou em seus olhos. Ele sabia que naquela cela a maré havia mudado. "Prepare a papelada para a transferência", ordenou o novo oficial. "E Callahan, recomendo que você permaneça atrás e coopere." O policial branco bufou, engolindo o orgulho e mantendo-se na retaguarda, cada músculo tenso, cada pensamento girando em torno de como salvar sua própria pele. Mas agora, a narrativa não era mais sua. O controle havia mudado de mãos. Marcus foi retirado da cela com cuidado, cada passo medido, mantendo sua postura calma e autoritária, mesmo enquanto a humilhação do aprisionamento ainda queimava em seu peito. Apollo, embora não presente fisicamente, parecia estar ali em espírito. A lembrança do rosnado protetor e da lealdade incansável como combustível silencioso para cada movimento calculado. Enquanto caminhava pelo corredor estreito, o cheiro de desinfetante misturado com suor e desesperança envolvia cada canto. Ele catalogava mentalmente cada detalhe, a ausência de câmeras em certos setores, a postura de cada policial, a rotina previsível que transformava abuso de poder em norma. Marcus sabia que estava testemunhando a engrenagem de um sistema inteiro projetado para esmagar homens e mulheres que ousassem questioná-lo. O novo oficial manteve Marcus próximo, afastando qualquer possível ameaça. A tensão era palpável. Uma dança silenciosa entre autoridade legítima e abuso institucional. Callahan, agora reduzido a um observador impotente, assistia com uma mistura de incredulidade e fúria contida, percebendo que cada ação anterior seria cuidadosamente documentada e usada contra ele. Finalmente, chegaram ao lado de fora da delegacia, onde uma viatura esperava pronta para levar Marcus de volta à segurança do FBI. O sol da tarde refletia nos vidros da cidade. O contraste entre a liberdade iminente e o confinamento recente era quase cruel. Marcus subiu no veículo mantendo a compostura, cada músculo relaxando levemente, sabendo que, embora a humilhação tivesse sido real, o controle da narrativa agora estava em suas mãos. Callahan ficou parado, observando a cena, impotente. O rosnado de Apollo ainda reverberava em sua mente como aviso silencioso. Ele havia desencadeado algo que não poderia conter. Uma tempestade de consequências federais que se espalharia rapidamente pelo departamento, expondo não apenas sua arrogância, mas toda a cultura de abuso que havia se enraizado ali por anos. Enquanto a viatura se afastava, Marcus olhou para a delegacia uma última vez. Cada detalhe, cada injustiça, cada gesto de abuso estava gravado em sua memória e em seu plano de ação.
O sistema que Callahan representava seria desmantelado, peça por peça, com precisão cirúrgica. E no silêncio que se seguiu, enquanto o bairro continuava sua rotina aparentemente normal, Marcos sabia que aquele domingo não terminaria em paz. Ele sabia que uma reviravolta estava apenas começando e que a verdadeira justiça estava prestes a ser servida. Do outro lado da linha, na sala iluminada pelo sol que refletia nos prédios históricos de Washington, D.C., e a voz de Harris soou clara, precisa e sem qualquer hesitação. Marcos, ouvi a sua situação. Diga-me exatamente o que aconteceu. Marcos respirou fundo, mantendo o controle absoluto de sua postura, a mandíbula ainda latejando levemente, mas os olhos gelados e calculistas. Cada palavra que saía de sua boca era medida, cada detalhe registrado mentalmente. Um policial do departamento de Northwood me agrediu em minha própria propriedade, sem provocação. Em seguida, fui preso sob acusações falsas de agressão, resistência e perturbação da paz. O oficial sabia que eu sou vice-diretor do FBI, mas ainda assim agiu com total abuso de poder. Marcos fez uma pausa breve, permitindo que a gravidade da situação se assentasse na mente de Harris. Preciso que o FBI intervenha imediatamente. Harris permaneceu em silêncio por um instante, digerindo a informação, cada sílaba soando como alerta vermelho em sua mente. Entendido, Marcos. Este tipo de abuso não será tolerado. Estou acionando imediatamente a Unidade de Supervisão Federal e o Departamento de Justiça. Eles irão coordenar a intervenção e proteger você enquanto investigamos o departamento inteiro. A voz de Harris transmitia confiança, mas também a urgência que a situação exigia. Enquanto isso, na delegacia de Northwood, Callahan começou a perceber que a narrativa havia mudado completamente. Cada sorriso presunçoso e cada gesto de superioridade evaporaram diante da autoridade, que agora estava em ação. Ele tentou manter o controle, mas a tensão em seu corpo traía seu medo crescente. O chefe Miller, encostado à porta do escritório, percebeu a mudança no ar. Pela primeira vez, seu sorriso confiante tremeu levemente. Marcus Thorne não estava implorando, não estava tentando barganhar. Ele estava acionando um poder que Miller não podia controlar. Oficial Callahan, disse Miller, agora com uma frieza diferente. Você entende que isso não vai acabar bem. Callahan engoliu em seco, o orgulho ferido lutando contra a realidade. Ele sabia agora que o homem que havia subestimado não era apenas um cidadão com um distintivo federal falso. Ele era o vice-diretor do FBI, um homem com poder real e conhecimento suficiente para desmontar cada mentira, cada abuso, cada procedimento obscuro dentro daquele departamento. Marcos terminou a ligação com Harris, o olhar firme atravessando a parede de vidro da pequena enseada da delegacia. Ele desligou o telefone com precisão cirúrgica, girou lentamente, encarando Callahan e Miller. Vocês tiveram sua chance de fazer a coisa certa. A voz de Marcos ecoou com calma e perigo contido. Agora tudo o que fizerem será documentado, analisado e usado contra cada um de vocês. A maré mudou. O silêncio se espalhou pelo corredor sujo da delegacia. Henderson, o sargento da recepção, cruzou os braços, consciente de que estava testemunhando algo histórico. A arrogância de Northwood havia sido confrontada de frente, e Marcus Thorne estava prestes a transformar o abuso em uma tempestade de consequências federais. Enquanto isso, do lado de fora, o sol da tarde iluminava o bairro idílico de Sterling Creek, como se nada tivesse acontecido. Mas dentro da delegacia, a engrenagem da justiça estava em movimento. Marcus sabia que aquele domingo seria lembrado como o dia em que um homem negro, pacífico e paciente, começou a desmontar um sistema corrupto, não com violência, mas com estratégia, autoridade e um frio controle que ninguém poderia ignorar.
E naquele instante, a história de abuso, arrogância e impunidade começou a virar, sob a sombra de uma tempestade federal que ninguém em Northwood estaria preparado para enfrentar. Evans engoliu em seco, olhando para Callahan com um misto de descrença e medo. Ele sabia que desafiar o colega mais velho significaria problemas, mas a consciência pesava. Por trás da arrogância e da violência havia algo podre demais para ignorar. Enquanto isso, Marcus permanecia na cela, observando cada detalhe da delegacia, como se estivesse fazendo um inventário da corrupção. A posição dos guardas, a falta de câmeras em certas áreas, o comportamento indiferente de Henderson. Tudo estava sendo registrado, catalogado. Ele não precisava se mover. Cada ação dos oficiais se tornava prova. Cada gesto revelava a falha estrutural de Northwood. Do lado de fora, a cidade parecia despreocupada, o sol brilhando nos gramados bem cuidados. Mas dentro das paredes da delegacia, um jogo de xadrez invisível começava a se desenrolar. Cada movimento, cada decisão seria usado contra aqueles que acreditavam que podiam manipular a lei a seu favor. O telefone tocou novamente. Era Harris. Marcus, a equipe federal está a caminho. Temos advogados e investigadores preparados para intervir imediatamente. Eles já estão obtendo os mandados necessários para acesso total à estação. Nenhum obstáculo será tolerado. Bom, respondeu Marcus, sua voz calma, mas carregada de autoridade. Quero que tudo seja documentado. Câmeras, testemunhas, relatórios de detenção, qualquer comunicação interna. Cada detalhe precisa ser registrado. Evans, que ouvia parcialmente a conversa de Callahan com Miller, começou a perceber o tamanho do erro que estava prestes a se cometer. Havia medo no ar, mas também uma oportunidade de corrigir décadas de práticas corruptas. Ele respirou fundo, decidido a agir com integridade. No escritório de Miller, a tensão aumentava a cada minuto. O chefe sentiu o peso da autoridade federal se aproximando, algo que ele não podia subornar ou manipular. Cada tentativa de controlar a narrativa parecia inútil diante da precisão fria de Marcus. Callahan, Miller rosnou, a raiva misturada ao pânico. Precisamos criar uma história convincente. Lembre-se, Marcus deve parecer o agressor. Faça com que todos os vizinhos confirmem a versão correta. Não deixe brechas. Callahan assentiu, mas a confiança já não era a mesma. Ele sentiu o gelo percorrer a espinha enquanto recordava o distintivo do FBI refletindo no sol, a calma ameaçadora de Marcus e aquele sorriso frio que o havia paralisado mais do que qualquer soco físico poderia. Na cela, Marcus sorriu levemente, sabendo que o plano estava em movimento. Ele não precisava gritar ou lutar. Cada ação dos oficiais estava sendo registrada, cada decisão observada por autoridades federais. O sistema que ele representava começava a desmantelar o poder que havia se acumulado por décadas naquele pequeno departamento. Enquanto os minutos passavam, a tensão transformava-se em pânico silencioso. Miller, Callahan e seus cúmplices ainda tentavam controlar a narrativa, mas a tempestade federal já estava sobre eles, inevitável e imparável. Marcus sabia que, em breve, o que parecia uma simples detenção se transformaria em um desmantelamento total de corrupção, com cada ato ilegal exposto e cada abuso punido. E naquela tarde de domingo, sob o sol dourado de Sterling Creek, algo estava claro. A justiça não era mais opcional. Era uma força que não podia ser ignorada. E Marcus Thorne era o instrumento preciso de sua execução. E das imagens da câmera corporal de Callahan, infelizmente, ainda não estão acessíveis, Rossi continuou, apontando para o mapa digital. Mas temos interceptações de rádio e testemunhas sendo acompanhadas. Evans está cooperando completamente, e seu relato detalhado já está em segurança. Marcus assentiu, seus olhos percorrendo o painel de telas que mostrava cada ponto da delegacia, cada movimento suspeito do chefe Miller. Ele respirou fundo, cada músculo relaxando um pouco, mas mantendo a vigilância.
A sensação de estar finalmente no controle era estranha, mas necessária. A equipe tática está pronta para entrar assim que recebermos o sinal do procurador-geral, disse outro agente apontando para a transmissão ao vivo de drones. Podemos neutralizar qualquer tentativa de adulteração de provas e assegurar a integridade da detenção. Marcos não disse nada. Apenas observava, sua mente calculando cada passo. Ele sabia que a paciência era tão vital quanto a ação. Cada movimento dos oficiais de Northwood agora seria monitorado. Cada mentira potencialmente capturada. Enquanto isso, em Northwood, Callahan continuava a circular pelas ruas, tentando consolidar sua versão dos fatos com vizinhos manipulados, sem perceber que cada passo estava sendo gravado. A arrogância dele era a própria armadilha. Cada ameaça, cada sorriso malicioso, cada pressão velada sobre os residentes criava evidências de conspiração e obstrução da justiça. No esconderijo federal, Rossi entregou a Marcos uma série de relatórios digitais. Cada queixa anterior contra Callahan, cada decisão suspeita de Miller, cada padrão de abuso dentro do NPD, tudo catalogado. Marcos passou os dedos sobre a tela, analisando o material. Cada linha era combustível para uma ação judicial poderosa. Estamos prontos para a intervenção, disse Rossi, com um olhar firme. Mas precisamos de sua aprovação, diretor. Marcos inclinou-se para a frente, sua voz firme e calma, como sempre. Vamos agir, agora. Garantam que todos os canais de comunicação do NPD sejam isolados, que as provas permaneçam intactas. Queremos que Miller e Callahan percebam que não podem escapar. Cada manipulação será rastreada, cada testemunha protegida. A cidade inteira verá que não se brinca com a lei federal. No mesmo instante, o sargento Henderson, ainda na delegacia, começou a notar o nervosismo incomum dos oficiais mais antigos. Algo estava mudando. Uma presença invisível e poderosa pairava sobre Northwood, e ninguém podia ignorá-la. Do lado de fora, os agentes à paisana continuavam a observação de Callahan. Cada interação com os vizinhos estava sendo transmitida em tempo real para o esconderijo federal. A farsa estava prestes a desmoronar, e a arrogância de Northwood começava a se tornar seu próprio cárcere. Enquanto o sol começava a se pôr sobre a cidade, Marcos se preparava para o próximo movimento. Não mais como vítima, não mais à mercê de corruptos, mas como o homem que iria desmantelar uma estrutura inteira de poder abusivo. Pacientemente, meticulosamente e com uma precisão que apenas anos de experiência federal poderiam proporcionar. O jogo havia mudado, e ninguém em Northwood estava preparado para o que viria a seguir. O abajur projetava um círculo de luz quente sobre a mesa do canto. O ar no Cypress Lounge era denso de madeira polida, couro e uísque caro, um cheiro que Miller e Callahan interpretavam como confirmação de seu próprio sucesso. Eles relaxaram no sofá, rindo baixo, se sentindo os donos da situação. Então, vamos resolver isso entre cavalheiros, disse Miller, sorrindo como quem abre um cofre. Uma carta singela, um pagamento simbólico, e o cidadão inconveniente volta para casa com o rabo entre as pernas. Ninguém perde o sono, ninguém sai chamuscado. Callahan bateu no copo, exibindo um sorriso que buscava justiça na violência. Exatamente. Esses caras sempre se acalmam quando a gente mostra quem manda. Um tapa na cara, um pouco de papelada perdida aqui e ali. Resolvemos tudo. Essa cidade funciona porque a gente faz ela funcionar. Steve Cole assentiu, com a máscara perfeita de conciliador. Por baixo dela, o microfone escondido já traduzia cada sílaba para a van de vigilância. A Pinhole discretamente captava expressões, entonações, o tilintar do gelo. Do outro lado da rua, agentes em equipamentos discretos monitoravam em tempo real. Cole, com voz mansa, fez as perguntas certas. Aquelas que guiavam homens confiantes para a armadilha de sua própria língua.
Vocês compreenderam que qualquer reação pública poderia complicar ainda mais as coisas, certo? Disse ele, como quem segura a taça para um brinde. Vocês protegeram a comunidade por anos. Às vezes precisamos tomar medidas. Miller sorriu, demasiado confiante. Medidas, claro. Testemunhas, a gente dá um jeitinho. Gente gosta de manter as coisas como estão. O promotor certo, um lembrete a mais para quem esquece. Isso resolve rápido. Callahan, agora embriagado pela narrativa que repetia tantas vezes, foi além do que devia. Sua voz, baixa e orgulhosa, deixou escapar detalhes que nunca imaginara pronunciar em público. Lembra daquele sujeito no Oeste? O caso caiu. Ele sumiu do processo porque, bom, a testemunha mudou de ideia. A gente sempre acha um jeito, e quando alguém insiste demais, a gente dá um toque. Não é guerra, é manutenção da paz. A van do FBI recebeu tudo em fidelidade total. Rostos que pareciam impenetráveis agora surgiam em provas que brilhariam no tribunal. Evans, do outro lado, acompanhava pelo feed e sentia o estômago apertar. Alívio e medo misturados. Ele havia arriscado carreira e segurança. Agora via que não fora em vão. Cole continuou fingindo preocupação, guiando-os com perguntas aparentemente inocentes. E isso, digamos, quando há resistência ou agitação, como vocês normalmente procedem para proteger a integridade da vizinhança. Callahan, confiante, descreveu o roteiro. Testemunhas orientadas, relatórios ajustados, perda de filmagens ou de documentos. Ele falou de favores a um juiz local, de um promotor que não se importava de fechar um olho quando isso mantinha a ordem. Cada palavra era uma pá no túmulo do esquemão que acreditavam controlar. Miller, cretino e triunfante, sorriu de sobrancelha erguida. São soluções práticas. O que é um sistema se não for administrável? Nós mantemos as coisas seguras. Às vezes você precisa sujar as mãos para que a cidade não se suje por completo. O ar entre eles ficou mais leve. Se sentiam invencíveis. Não perceberam a cadência que vinha de fora. Agentes fazendo checagens finais, promotores assinando documentos, equipes descendendo. No exato momento em que mais se entregavam, a sala técnica do FBI recebeu o sinal verde do procurador-geral. Os microfones, as câmeras e as escutas capturaram confissões que iam além de agressão, traição do dever, conluio, obstrução de justiça, intimidação de testemunhas e uma rede de favores ilícitos. A van transmitiu tudo ao escritório do procurador-geral. Mandados foram preparados. Equipes federais se mobilizaram em sincronia. Busca e apreensão na delegacia, prisões coordenadas nas residências e na própria estação, bloqueios nas estradas de saída. Não havia drama teatral, apenas precisão militar. Um nó que apertava a rede criminosa. Em Northwood, enquanto Miller e Callahan brindavam a suposta vitória, Henderson, Evans e outros oficiais começaram a notar movimentos fora do normal. Viaturas sem identificação, agentes à paisana aproximando-se com ordens claras. A pressão subiu. Alguns homens trocaram olhares, súbita compreensão iluminando suas faces. Do lado de fora do Cypress, 2 SUVs do DOJ e várias viaturas do FBI fecharam as vias de acesso. Agentes em coletes entrou silenciosamente pelo corredor lateral da delegacia, por trás da prefeitura. Invadiram arquivos e salas administrativas, fotografaram computadores e selaram cofres. Nos endereços residenciais, equipes bateram portas com ordens de busca, recolhendo celulares, documentos e armas. Dentro do lounge, Cole colocou a mão sobre a mesa como se fosse acabar o acordo. Perfeito. Vou encaminhar o rascunho, e tudo isso se resolve rápido, disse ele, com o tom afável de sempre. Nesse instante, a porta do Cypress Lounge se abriu. 2 agentes do FBI, identificando-se com autorização, entraram com postura firme. A expressão de Miller mudou. A de Callahan congelou. Chefe Frank Miller, oficial Mike Callahan,
Perguntou um dos agentes, a voz tão calma quanto implacável. Com base em ordens do Departamento de Justiça, vocês estão sendo detidos por suspeita de obstrução da justiça, conspiração para intimidar testemunhas e violação dos direitos civis. Tem o direito de permanecer em silêncio. As cadeiras rolaram. Miller tentou manter o controle, gaguejando. Callahan ficou pálido, sua bravata evaporando como gelo ao sol. As mãos que antes empunhavam o poder agora tremiam. A prisão foi rápida, pública e metódica. Fotografias, algemas, leituras de direitos. No estacionamento do hotel, repórteres começaram a chegar. Um fluxo de celulares, câmeras e vozes. A notícia explodiu. Northwood, aquele município confortável, começava a ver rachaduras expostas pelo jornalismo. Na delegacia, equipes do FBI forçaram armários, desbloquearam sistemas, preservaram discos rígidos e cópias de backups. Henderson foi chamado para depor. Evans foi colocado em proteção de testemunha. Promotores locais foram notificados. O escritório do procurador-geral coordenava os atos formais. Marcus foi liberado do esconderijo seguro para dar uma declaração curta e medida. Ele não buscou vingança pública, buscou consequência. Não se trata de humilhar pessoas, disse ele diante das câmeras, a voz firme, sem ostentação. Trata-se de restaurar a confiança no Estado de Direito. Pessoas que juraram proteger os cidadãos não estão acima da lei, e ninguém em nenhum degrau continuará a abusar desse juramento. Na cidade, reações divididas ecoaram. Alívio para quem havia sofrido em silêncio, raiva para os cúmplices, choque para os que acreditavam na invencibilidade do poder local. Processos foram abertos, investigações internas e federais se entrelaçaram por meses. Ouvidos antissurdos começaram a ouvir. No fim do dia, Marcus voltou para casa. Sterling Creek estava banhada pela luz oblíqua do entardecer. Apolo correu ao seu encontro e pulou, latindo de alegria. Lambeu seu rosto, ignorando qualquer glória pública. Marcus riu, um som razoado pelaquilo que ele realmente queria. Paz restaurada, não vingança. Enquanto o céu mudava de ouro para púrpura, Marcus olhou para as janelas da vizinhança. Pessoas observando, sussurrando, repensando o que sempre aceitaram como normal. Ele não se iludia. Sabia que desmontar um sistema era um trabalho longo. Mas naquela tarde, no silêncio que ficou depois da tempestade, algo havia mudado. E quando Apolo se deitou aos seus pés, Marcus sentiu que, pela primeira vez em muito tempo, a tranquilidade que ele havia comprado com suor e sacrifício possuía uma promessa um pouco mais sólida, não garantida, mas possível. A madrugada respirava úmida e silenciosa quando as sombras começaram a se mover. SUVs e vans táticas deslizaram sem som pelas ruas. Agentes em equipamento escuro desfilaram com passos compassados, rádios abafados, gestos mínimos. A operação tinha a frieza de uma coreografia milimétrica, nada de show, apenas eficiência calculada. Na estação da polícia de Northwood, o plantão noturno ainda se preparava para o fim do turno quando portas laterais explodiram com a presença de agentes federais. Luzes táticas cortaram o corredor. Ordens breves e claras cortaram o ar. FBI! Não se mexam! Mãos visíveis! Os oficiais, alguns ainda bocejando, ergueram as mãos confusos, outros tentaram reagir por instinto. Foram neutralizados com precisão e sem violência inútil. Agentes vasculharam gabinetes, desconectaram servidores, fotografaram documentos e selaram armários. Cada clique de câmera, cada extração de disco rígido era uma estaca cravada na história de impunidade da estação. No escritório de Miller, a surpresa foi absoluta. Ele tentava falar, ordenar, interpor-se. Suas palavras foram cortadas por agentes que lhe apresentaram ordens de busca e, em seguida, algemas. Callahan, ainda sonolento, despertou para ver as portas se abrindo para homens que não se curvavam a seus modos. Em minutos, ambos estavam algemados, lidos os direitos, fotografados para o registro.
Você está preso por obstrução da justiça, conspiração para intimidar testemunhas e violações de direitos civis, declarou o agente que conduzia Miller, a voz firme, sem espetáculo. A notícia começou a vazar. Sirenes, repórteres que haviam seguido as infraestruturas do governo, vizinhos que, despertos por luzes e murmúrios, espiaram por cortinas. Northwood acordava para ver seus guardiões descerem do pedestal. Lá fora, equipes federais bateram em portas designadas. Residências pertencentes a funcionários coniventes foram revistadas. Celulares, computadores e arquivos foram apreendidos. Evans, que havia se arriscado horas antes, foi retirado da delegacia e conduzido a um veículo discretamente, protegido por agentes. Seu rosto mostrava alívio e tensão. Henderson, o sargento, foi chamado para prestar depoimento e depois instruído a permanecer disponível. No Cypress Lounge, as imagens da festa da arrogância já circularam. Miller e Callahan, ainda atordoados, perceberam o peso do ato. Haviam assinado confissões, desfiado práticas, inventariado crimes com suas próprias bocas. O que haviam oferecido como conserto tornou-se prova jurídica. O brilho do uísque agora tinha cheiro de ferro. Na van de vigilância, Marcus observava tudo em silêncio absoluto. O monitor refletia a cena com frieza. Rostos, pedidos, evidências. Ele não sorriu. Havia alívio, sim, mas também a consciência de que aquilo era só o início. Havia documentos para serem processados, testemunhas a proteger e um departamento inteiro para ser reescrito sob a luz do escrutínio. Ao amanhecer, o procurador-geral emitiu uma nota concisa: investigação federal aberta sobre potenciais violações de direitos civis e obstrução de justiça no Departamento de Polícia de Northwood. Jornais locais e nacionais retomaram a manchete. Hashtags começaram a circular. A cidade, que antes murmurava conformada, agora discutia em voz alta. Na conferência de imprensa coordenada pela equipe federal, Marcus apareceu de pé, em frente a uma fileira de microfones, sem grandiosidade, só clareza. Ao seu lado, agentes e representantes do DOJ mantinham postura firme. Repórteres dispararam perguntas em série. Ele respondeu com frases curtas, cortantes. Não procuramos humilhar pessoas. Procuramos responsabilizá-las. Promovi nossos protocolos, chamei as evidências e garanti a proteção de testemunhas. Hoje a lei falou, e ninguém está acima dela. As palavras dele ressoaram mais forte que as sirenes. Para muitos, era a primeira vez que ouviam um executivo federal dizer aquilo tão claramente. Ordem e proteção não podem nascer de medo e racismo. Na cidade, reações foram mistas. Alguns moradores se sentiram traídos ao descobrir o que havia sido encoberto. Outros, liberados, passaram a contar histórias que tinham guardado. Em redes sociais e rodas de mercado, o tema virou assunto urgente. Pessoas que antes evitavam formalizar queixas, agora apareciam em delegacias e no escritório federal para prestar depoimentos. Dias depois, audiências preliminares, intimações e buscas continuaram. Investigações internas foram instauradas. Assessorias jurídicas públicas passaram a apoiar vítimas que por anos tinham sido silenciadas. Evans recebeu proteção e assistência. Relatos antigos ressurgiram. Miller e Callahan enfrentaram processos. Suas carreiras, outrora blindadas, começavam a afundar sob evidências e testemunhos. De volta a Sterling Creek, Marcus caminhou pelo jardim com Apollo a seus pés, uma rotina que agora soava como ritual de cura. As crianças da rua já não corriam distantes. Aos poucos, vizinhos surgiam, não com olhar de julgamento, mas com curiosidade, e para alguns, pedido de desculpas envergonhadas. A sensação não era de vitória pessoal, mas de dever cumprido. No final da tarde, Marcus sentou-se na varanda, observando o horizonte tingido de dourado. Ele sabia que desmontar culturas de abuso leva tempo. Haveria apelações, contra-ataques, tentativas de minar testemunhas.
Mas naquela sequência de amanheceres e reviravoltas, havia uma verdade inabalável. Um sistema que pensa estar intocável pode ser confrontado, e com trabalho pode ser mudado. Apolo encostou a cabeça no joelho dele. Marcos tocou o pelo macio e deixou que o mundo retomasse seus ritmos, sabendo que, embora a tempestade tivesse passado, a reconstrução começara. E que desta vez haveria olhos suficientes para vigiar. Em Sterling Creek, a praça central estava cheia novamente, mas desta vez com uma energia diferente. Crianças corriam entre quiosques coloridos, famílias se cumprimentavam e vizinhos que antes mal se olhavam trocavam palavras e sorrisos. As notícias da prisão de Miller, Callahan e de outros oficiais corruptos ainda ecoavam, mas o que realmente importava agora era o presente e o futuro que todos poderiam moldar juntos. Marcos caminhava entre as pessoas, observando cada rosto com atenção, mas sem pressa. Ele não estava ali como autoridade, nem como herói. Estava como alguém que havia passado pelo mesmo medo e que queria ver a cidade renascer. Ele parou perto de um grupo de adolescentes que pintava murais com cores vivas, retratando cenas de justiça, união e esperança. Um deles, segurando um pincel, olhou para Marcos e disse timidamente: "Você fez a diferença, senhor." Marcos apenas sorriu, o tipo de sorriso que carregava tanto alívio quanto humildade. "Não fui só eu", respondeu. "Todos nós fizemos, cada um que teve coragem de falar, cada vizinho que apoiou, cada pessoa que decidiu não se calar. Essa é a verdadeira mudança." As flores e fotos que haviam sido deixadas fora da delegacia ainda permaneciam, mas agora havia novas adições, cartas de agradecimento, pequenas lembranças e símbolos de reconciliação. A comunidade estava reconstruindo sua memória coletiva, transformando a dor em ação e aprendizado. Nos meses seguintes, Northwood passou por reformas visíveis. O departamento de polícia foi reorganizado sob supervisão federal, treinamentos sobre direitos civis e raciais foram implementados e membros da comunidade participaram ativamente da fiscalização e da criação de políticas de transparência. Marcos acompanhava tudo de perto, ajudando a garantir que as lições fossem aplicadas, mas sempre mantendo seu lugar na linha de cidadãos comuns, lado a lado com aqueles que ele jurou proteger. Um domingo à tarde, Marcos voltou ao supermercado onde tudo havia começado. Ele encontrou o casal de idosos da rua de Sterling Creek, agora sorrindo e cumprimentando-o com genuíno afeto. Crianças brincavam ao redor de carrinhos de compras e o barulho das risadas enchia o ar. Marcos respirou fundo, sentindo a cidade pulsar de vida e esperança renovada. Ele sabia que o veneno do preconceito e da corrupção nunca desapareceria completamente, mas também sabia que a coragem coletiva tinha um poder imenso. A diferença que fizeram juntos, agentes federais, vizinhos, testemunhas e ele mesmo, havia quebrado o ciclo de silêncio e medo. Enquanto o sol se punha atrás das casas de Sterling Creek, Marcos sentou-se no banco do parque, Apolo deitado aos seus pés. Ele olhou para o horizonte dourado e murmurou para si mesmo: "É assim que começa a verdadeira mudança." E finalmente Marcos sorriu, sabendo que a cidade não apenas sobreviveu à tempestade, ela estava começando a florescer. Naquela tarde de domingo, Marcus Thorne estava no quintal de casa, observando a luz dourada do sol espalhar sombras suaves pelo gramado. O ar estava vivo com os sons tranquilos dos subúrbios. Pássaros cantando, o farfalhar das folhas, o riso distante de crianças brincando na rua. Mas, ao contrário de antes, o silêncio já não era tenso nem frágil. Havia uma sensação de segurança, um conforto tímido que antes parecia impossível. Apolo, seu fiel Golden Retriever, corria atrás de uma bola de tênis, abanando o rabo e latindo com alegria, completamente despreocupado. Marcos vestia uma camiseta simples de algodão e no bolso carregava ainda a lembrança do dia que mudaria sua vida para sempre.
o peso de um episódio violento que agora parecia distante, embora nunca completamente apagado da memória. Cada músculo relaxado, cada respiração profunda era uma vitória silenciosa contra o medo que antes pairava sobre ele. Do outro lado da rua, o Sr. Henderson, vizinho que antes se mantinha atrás das cortinas, aproximou-se da cerca com passos lentos, cautelosos. Não havia nenhum presente, nenhum pedido de desculpas dramático. Apenas a presença simples de alguém disposto a se reconectar. Ele ficou parado, olhando para Marcos, e disse com voz baixa: "Que dia bonito, não é?" "Sim", respondeu Marcos, sorrindo de verdade, sentindo o calor daquele momento. "Meu Apolo está feliz com o sol." O vizinho esboçou um pequeno sorriso, genuíno desta vez. "Talvez eu possa passar por aqui e cumprimentá-lo um dia desses." Marcos assentiu, sentindo que aquele gesto, embora pequeno, carregava mais significado do que qualquer discurso grandioso ou vitória pública. Era um passo, silencioso, discreto, mas real, para reconstruir pontes que antes pareciam impossíveis. A justiça, ele percebeu, não se encontrava apenas nas batidas das portas federais ou nos veredictos nos tribunais. Ela se escondia nos momentos cotidianos, nas palavras gentis, na coragem de enxergar a humanidade em outra pessoa, no esforço paciente de construir confiança e empatia onde antes havia medo e silêncio. A luta contra o preconceito não termina com um único ato heróico. Ela é travada em cada gesto, cada conversa, cada escolha de agir com bondade. E naquele domingo, sob o calor do sol e o riso despreocupado de Apolo, Marcos finalmente sentiu que essa batalha, que parecia interminável e impossível semanas atrás, poderia um dia ser vencida.